todos. Nós iremos iniciar nosso estudo de propriedade físico-química dos compostos orgânicos e hoje nós vamos estudar temperaturas de ebulição, vamos estudar solubilidade e vamos estudar densidade. O que seria as temperaturas de ebulição e fusão? De fusão e ebulição. Nós estamos falando, senhores, por exemplo, H2O. Qual é a temperatura de fusão? Temperatura de fusão do H2O. Quanto que é, gente? Qual é a temperatura de fusão da água, gente? Zero graus Celsius. E a temperatura de ebulição? 100 graus Celsius. Professor, a água tem massa molar baixa. Qual é a massa molar da água? A massa molar da água é 18 gramas barra mol. Como que ela tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição tão elevado? Por que ela consegue ter um ponto de fusão tão elevado? A água faz ligação de hidrogênio. A água faz ligação de hidrogênio. Quantas, professor? Quantas ligações de hidrogênio a água faz? Vamos analisar logo por ela para a gente poder entender como funciona. Olha, senhores, a molécula de água tem o oxigênio tem 6 elétrons, cada hidrogênio tem 1. A gente já aprendeu que faz duas ligações covalentes, onde o hidrogênio fica com 2 elétrons, cada hidrogênio com 2, e o oxigênio com 8 elétrons. Sobrou quantos elétrons livres aqui? Quantos elétrons livres sobrou? 4. Então, olha, 4 elétrons livres. Ocorre uma ligação de hidrogênio em cada elétron livre. Ou seja, se ele tem 4 elétrons livres e ocorre uma ligação de hidrogênio em cada elétron livre, quantas ligações de hidrogênio a molécula de água vai fazer? 4 ligações de hidrogênio. Como ocorre essa ligação, professor? Assim, ó.
Se você olhar, o hidrogênio ele é positivo. Ele é positivo. E o elétron ele é negativo. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer uma ligação eletrostática entre um elétron e o hidrogênio da outra molécula. E assim sucessivamente, ó. Ó, aqui é positivo, aqui é negativo, vai haver uma ligação eletrostática. Uma ligação eletrostática aqui, ó. Ó. E em cada elétron livres vai ter uma ligação eletrostática. Isto torna essa ligação de hidrogênio extremamente poderosa. A ligação de hidrogênio é a força intermolecular mais forte entre as ligações covalentes, certo? Por causa disso aqui, ó, dessas ligações de hidrogênio, as moléculas que fazem ligação de hidrogênio, elas têm uma especialidade. Elas conseguem, por exemplo, quando você congela elas a uma temperatura de congelamento ideal, ao invés delas diminuírem de tamanho no congelamento, elas fazem uma organização molecular e aumenta de tamanho. Por isso é que gelo, quando você coloca a água no congelador e a garrafa estoura. Por quê? O gelo, ao ser congelado, ao invés de diminuir de tamanho, faz aumentar, né? Diferente dos outros elementos, das outras moléculas. Toda molécula que faz ligação de hidrogênio, a gente chama isso de anomalia da ligação de hidrogênio. Ela consegue, numa certa faixa de temperatura, aumentar o tamanho do cristal, né? E aí ela se organiza de tal forma que aumenta o tamanho em 10%. Todo gelo é 10% maior do que a água normal. Se você congelar ele, ele vai ficar 10% maior. Tende a ficar 10% maior, porque a densidade do gelo é 90 e a densidade da água é 100, né? Ou seja, 0,9 e 1. Então é 10% ali, né, na teoria do empuxo, que ela fica maior. Então, queridos, ó, a ligação de hidrogênio é a mais forte. Então, quando a gente for estudar a temperatura de ebulição, a primeira regra, vamos analisar a primeira regra. A primeira regra é, prestem atenção, quanto maior o número de carbono, ou seja, quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão e ebulição, ou seja, a temperatura de fusão e ebulição. Liguem o áudio aí e repete para mim. Isso é importante. Vai, gente. Senhores, eu pedi para vocês ligarem o áudio e repetir a primeira regra para mim. Quanto maior o número de carbono, maior a ebulição. Exatamente. Uma molécula que tem 2 carbonos e uma que tem 10. Quem é que tem maior ponto de fusão e ebulição? Aqui tem o maior número de carbonos. Concordam comigo? Maior número de carbono, maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Segunda regra. Ó, segunda regra. Vamos botar as regras aqui embaixo.
Segunda regra. Olha, a ramificação diminui o ponto de ebulição. A ramificação diminui o ponto de ebulição, certo? Deixa eu olhar bem aqui. Vocês conseguem ver aí? Conseguem? Ou tá muito ruim essa imagem? Tá ruim não, tá? É horrível. Pois é, também tô achando. E agora, melhorou? Essa aí tá. Sim. Pronto. Metano é quantos carbonos? Um. Um. Qual é a massa? 16. 16. Né? Qual é a temperatura de ebulição dele? Menos 161. Certo? Certo, gente? Agora olha o etano. Qual é a massa? 30 mol. Qual é o ponto de Grama por mol. ebulição? Menos Está 87. se aproximando de zero, não está? Não é negativo? Não está se aproximando de zero? Tá. Primeiro Sim. se aproxima do zero, absoluto, do zero, graus Celsius, depois vai subindo. Ou seja, ele aumentou quase a metade, porque dobrou a massa. 44 foi para menos 42. Menos 42. 58 gramas, menos Menos 0,5. 0,5. 72 gramas, 36. 86 gramas, 89. 100 gramas, 98. Vocês estão vendo que quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Concordam comigo? A segunda regra é a ramificação diminui o ponto de ebulição. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, vamos pegar aqui o butano. O butano. O butano. Não, butano não. Vou pegar o hexano. O hexano. Qual é a temperatura de ebulição do hexano? Temperatura de ebulição é 69 graus. Agora, vamos colocar aqui, ó, temperatura de ebulição do metilpropano, do metilpentano. Ou seja, eu vou ramificar. Era hexano, eu peguei um carbono e coloquei a temperatura de ebulição dele é quanto, senhores? Ó, vamos pegar aqui.
Ó, o hexano são quantos carbonos, gente? 6, não é isso? O 2-metilpentano. Pentano é a cadeia principal, tem 5 carbonos. O metil no carbono 2 são 6 carbonos. O hexano era 69, mas o 2-metilpentano é 60. Por quê, professor? Porque a ramificação diminui o ponto de ebulição. Por que diminui o ponto de ebulição? Porque a cadeia ramificada distribui as cargas, diminui a polaridade e abaixa as propriedades físicas. Eles diminuem as propriedades físicas porque as moléculas ramificadas, quanto mais tu ramifica, menor vai ser a polaridade. Por exemplo, ó, 2,2-dimetilbutano. Não precisa não. Tá aqui embaixo. Ó, hexano, ó, 2,2-dimetilbutano. Ramifiquei 2 vezes. Baixou mais ainda para 49. Ou seja, a ramificação diminui o ponto de ebulição e o ponto de fusão, tá certo? Diminui as propriedades físicas. Terceira regra. Terceira regra. É a sequência das forças intermoleculares. Sequência das forças intermoleculares. Quem é a força mais fraca? Quem é a força mais fraca? A força mais fraca é a de Van der Waals. Ela tem os pontos menores, que são as moléculas apolares. Quem são as moléculas apolares? Aquelas que não têm cargas. O maior exemplo para nós aqui são os hidrocarbonetos. Eles são os menores, o menor ponto de fusão, o menor ponto de ebulição. Certo? Deixa eu fazer aqui, ó, vai ficar mais bonitinho. O segundo é o dipolo-dipolo. Quem que são os dipolos-dipolo, professor? São aqueles que acontecem com as moléculas polares. Quais são os exemplos? Aqui, ó, nós temos aldeídos, cetonas, éter, temos os ésteres. Todos eles são dipolo-dipolo nas moléculas oxigenadas, né? Aldeídos, cetonas, éter e os ésteres. Estes são dipolo-dipolo. E depois, professor, quem que a gente tem poderoso? A ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, que é a mais poderosa de todos, que ocorre entre quem? Moléculas polares que tem o hidrogênio ligado no oxigênio ou o nitrogênio ligado no oxigênio. A gente viu que essas são as forças maiores que tem, né? São as ligações de hidrogênio.
Essas são poderosas. E a outra é a ligação íon-íon. Quem são as ligações íon-íon? Com quem ocorre nos compostos orgânicos? Elas vão acontecer com os sais orgânicos, né? Derivados do ácido carboxílico. Derivados do ácido carboxílico. Se você olhar aqui, ó, a gente consegue fazer uma seta neste caso. Essa seta aqui, ó, né, seria a elevação do ponto de ebulição. Elevação das temperaturas de fusão e ebulição. Essa é a regra. Quem tem os pontos mais baixos? Os hidrocarbonetos. E depois você vai tendo uma sequência. Eu vou botar essa sequência agora aqui para a gente poder conseguir entender melhor. Ó, quem são os mais fracos? Os hidrocarbonetos. Esses são os menores, tá? Os hidrocarbonetos. Depois dos hidrocarbonetos, nós temos os éteres. Depois, nós temos as cetonas. Depois, nós temos os ésteres. Certo? Hidrocarbonetos, éter, cetonas, aldeído, gente, desculpa. Aldeído, éster. Aí depois nós vamos ter quem? Álcool terciário. Depois, álcool secundário. E depois, álcool primário. E por último, o mais forte de todos, os ácidos carboxílicos e seus derivados mais salinos, que são os sais, né, derivados do ácido carboxílico. A gente chama sais orgânicos. Os sais orgânicos. Essa é a sequência da temperatura de fusão e ebulição, tá certo? Liguem aí os áudios para mim, por favor. Rapidinho, gente. Todo mundo ligou? Sim. Então. Tá. Queridos, vocês viram então que a sequência para o ponto de ebulição e fusão. Qual é a sequência? O que a gente viu com a sequência? Que, primeira coisa, vamos repetir. Quanto maior a cadeia,
maior a temperatura de ebulição e fusão. A ramificação diminui o ponto de ebulição. E nas regras das forças intermoleculares, quem são os mais fracos? Quem são, gente? Responde aqui para mim, ó. Os mais fracos? Os hidrocarbonetos. Carboneto. Os de Van der Waals. Depois, mais forte um pouquinho, de polar. Depois, a ligação Ligação poderosa e a ligação íon-íon, que é um Ligação de composto iônico, né? Se, por exemplo, eu colocasse para vocês uma questão e caísse, quem tem maior ponto de ebulição? Um aldeído com 3 carbonos ou uma cetona com 3 carbonos? O aldeído tem ponto de ebulição maior que cetonas, tá? E as cetonas maior que éter. E o éter maior do que os hidrocarbonetos. Beleza? Sim. Certinho? Vamos treinar? Vamos ver se a gente treina com a questão. Olha essa molécula aqui, ó. O gráfico a seguir. Vocês conseguem ver aí ou precisa aumentar? Só um minutinho, gente. Dá pra ver. Só um minutinho. Oi, doutor. Falso, né? Vou ligar agora. Meu Deus, o cachorro do nada. O cachorro do Jefferson. O meu pique. Limites. Liga bem pro Faustão enquanto ele ligar um posto da bondade lá pra mim, meu filho. Eu tô dando uma aula aqui, tô conseguindo falar com ele. Liga aí. Vamos lá, senhores. Ó, com base neste gráfico, podemos prever que o ponto de ebulição do butano. E, gente, o butano tem quantos carbonos? Estão ligado o áudio aí para mim, então? Mantiveram o áudio ligado? 4. Quantos carbonos tem o butano? 4, Quatro. né? 4. 4. Aí qual é a massa molecular do carbono? Qual é, gente? Aqui, ó. 12. 4 vezes 12. 48. Quantos hidrogênio vai ter uma molécula com 4 carbonos, sendo ele um alcano? Aí vocês têm que lembrar lá da fórmula que eu dizia, da fórmula geral. Um alcano é o dobro mais 2. O dobro de 4, 8. Mais 2, 10. 48. Mais 10, 58 graus. 58 a massa molar. Concorda comigo? Uhum. Sim. Aí tu vai vir aqui, ó. Massa molar aqui não é 60? 58 não tá bem aqui pertinho? Sim. Se tu subir, qual é a temperatura que dá? 0. 0. 0. Entenderam como é que faz ou não? Acha a massa molar,
vai no gráfico da massa e sobe, ó. Deu quanto? Bem aqui, mais ou menos. Dá quanto? 0 graus Celsius. Concordam comigo? Olha essa. O gráfico a seguir representa a variação dos pontos de fusão e ebulição de alcanos de cadeia linear em função do número de átomos de carbono. Analisando as informações presentes nesse gráfico, julgue as proposições a seguir, identificando as corretas. 1. Os hidrocarbonetos saturados, que possuem de 7 a 12 átomos de carbono, são líquidos. Olha, prestem atenção numa coisa, e por isso que eu preciso de vocês com o áudio ligado. Abaixo do ponto azul, que é o ponto de fusão, é tudo sólido. Entre o ponto azul e o ponto vermelho é líquido, que é entre o ponto de fusão e ebulição. Acima do ponto vermelho é vapor. Beleza? É gás. Tá certo, senhores? Uhum. Muito bem. Os hidrocarbonetos de 7 a 12. Vamos pegar aqui, ó. 7. Tá vendo? Estão vendo, senhores? Sim. 7 até 12. O 7, vamos lá, ó. 7 carbonos, ó. 7. Ele tá o quê? Ó, 7, ó. O ponto de fusão dele tá dando quantos graus aqui, ó? Ponto de fusão, mais ou menos perto de 100, né? Uhum. E o ponto de ebulição dele tá dando 100 graus Celsius. Então, entre menos 100 e 100, ele é líquido. E ele perguntou a 50 graus Celsius. Aqui, ó. 50 graus não tá aqui, ó? Bem aqui assim, onde tá o mouse, ó? Tá. 50 graus. Então, vamos lá. 7. 7 carbonos é líquido. 8 carbonos, líquido, 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 líquido. Então o 1 está correto. O heptano não é 7? E o nonano são sólidos a menos 100? Vamos lá, ó. Menos 100. Cheguei no 7. Tá abaixo do azul? Tá abaixo do azul aqui? Ó, menos 100, ó. Cheguei no 7. Está abaixo do azul? Está. Então é sólido. O 9 está abaixo do azul? Tá. É sólido. Os alcanos que possuem de 3 a 5 átomos de carbono são gases a 0 graus. Vamos lá. 0 grau, não está aqui? Uhum. 3 carbonos. É gás? É. É gás. 5 carbono é gás? Não. Não, é líquido. Então, o 3 está errado. Com o decréscimo da massa molar, aumenta o ponto de fusão, gente? Não. Não. Qual foi a regra que eu ensinei? Quanto maior. Isso. Quanto maior a massa Maior molar, maior o ponto de maior. fusão, Ebulição. maior o ponto de ebulição. Tem um cachorro aí, ó. 5 frascos de reagentes numerados de 1 a 5 contém líquidos de fórmula CnH2n mais 2. Gente, quem que é CnH2n mais 2? São os alcanos. Lembra? O dobro mais 2 é quem? Alcanos. Em que o N, que é o número de carbonos, está entre 5 e 9. O N, que é o número de carbonos, aqui, ó, o número de carbonos, está entre 5 e 9. Sabe-se que os compostos apresentam cadeia normal e que os pontos de ebulição são dados abaixo. 1 carbono, frasco 1, 36, frasco 2, 151, e aí vai.
Nestas informações, podemos afirmar que o líquido existente no frasco 4 é olha, no frasco 4. O frasco 4 é a maior temperatura de ebulição que tem aqui, gente? Não. Não, é a segunda maior, não é? Isso. Se é a segunda maior, de 5 a 9, quem é o maior? De 5 até 9, quem é o maior? 9. 9. Quem é o segundo maior? Gente, pelo amor de Deus, o maior é o 9. Quem é o antecessor dele? O segundo maior? 8. 8. 8. E o 8 dá que nome? Quê? 8 é que nome? Octano. Ah, pelo amor de Deus. A tabela a seguir contém os pontos de ebulição, né, de alguns compostos. Estão vendo aqui? Estão vendo, né? Com base nos dados da tabela, estabeleça a relação entre os pontos de ebulição e a cadeia dos alcanos de cadeia normal. Como é, gente? O que a gente faz? Hein? Qual é a regra para cadeia? Diga aí para mim, de novo. Quanto maior... Vamos, senhor. Quanto maior o número de carbonos, maior o ponto de fusão e ebulição. Isso. E o que diz das ramificações? Que a ramificação diminui o ponto de ebulição. Pronto, é só essa a resposta. 5. Benzeno, tolueno, parachileno. São hidrocarbonetos aromáticos que não reagem com água. Eu vou já explicar por quê. É insolúvel na mesma. São líquidos a temperaturas e pressão ambiente. Estão vendo o benzeno? O benzeno tem quantos? Qual é a temperatura de ebulição? 80. 80. O tolueno? 110. 110 E o graus. chileno? 138. 138. Vamos só relembrar quem são essas moléculas aqui. Esse é o benzeno, concorda? Gente, por favor. Ô, coisa linda. E esse é o tolueno. Benzeno. Esse, tolueno. E o parachileno é esse aqui, ó. Gente, que coisa feia isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Agora ficou melhor. E esse aqui, ó, é o parachileno. Quem tem mais carbono, senhores? Quem tem mais carbonos? Não é o parachileno? Hã? Aumentou, ó. O tolueno tem um a mais do que o benzeno e o parachileno tem um a mais do que o tolueno e 2 a mais do que o benzeno. Então vamos lá. As amostras desses hidrocarbonetos foram adicionadas aos poucos a um becker contendo água mantida aquecida a 90 graus Celsius. Sob pressão de 1 atm, feito isto, deverá restar no becker somente, ó, vou só repetir. As amostras desses hidrocarbonetos foram adicionadas em quem? Água. Qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus. Se eu aquecer ela a 90, vai mudar alguma coisa? Não, ela não evapora a 90, ela evapora a 100. Segunda coisa, quem que vai evaporar aqui, senhores? Quem que vai evaporar? Não é o benzeno?
Qual é a temperatura de ebulição do benzeno, senhores? 80. A 90 ele não evapora? Sim. Mas o tolueno, que é 110, evapora? Não, nem eu. E o chileno também não. Então vai lá dentro, vai sobrar quem? Água, chileno e tolueno. Concordam comigo? O Letra benzeno C. vai evaporar a 90, beleza? Olha só. O petróleo, que só vinha trazendo má notícias para o Brasil, por causa do aumento do preço internacional, deu alegrias na semana passada. O anúncio da descoberta de um campo da Bacia de Santos, na última terça-feira, teve efeito imediato nas bolsas de valores. Ou seja, foi quando a Petrobras descobriu o pré-sal. O petróleo, na forma que é extraído, não apresenta praticamente aplicação comercial, sendo necessária a sua separação em diferentes frações. A separação dessas frações é feita considerando o fato de que cada uma delas apresenta uma temperatura de ebulição diferente. Entre os compostos abaixo, a fração que apresenta o maior ponto de ebulição. Quem que apresenta o maior ponto de ebulição? Quem que apresenta o maior ponto de ebulição? Aí, olha. Quem que vocês acham que aqui tem o maior ponto de ebulição? Vamos lá. Gás natural já é um gás, concorda comigo? É o etano e o metano. Óleo diesel tem 12 carbonos. Querosene tem 10. Gasolina tem 8. E a parafina, que é a vela, tem 20. Quem que tem o maior ponto de fusão e ebulição, gente? Aí. A parafina tem 20 carbonos. Parafina. Exatamente. Ó, o querosene tem mais carbono que a gasolina. O diesel tem mais carbonos que o querosene. A gasolina tem mais carbonos do que o gás natural. E a parafina tem 20 carbonos. É vela. O gráfico ao lado apresenta os dados de massa molecular e ponto de ebulição. Veja aqui, ó. Temos aqui a massa molar embaixo e o ponto de ebulição em cima. Analisando os dados apresentados, verifica-se que os álcoois com maior massa molecular, com massa molecular mais elevada, apresentam maiores pontos de ebulição devido à formação de pontos de hidrogênio? Não. Maiores pontos de ebulição devido à polaridade do grupo OH? Não. Maiores pontos de ebulição devido ao número de interações intermoleculares do tipo de Van der Waals? Sim. Certo? Vou explicar para vocês por que é essa aqui, ó. Professor, o senhor disse que álcool faz ligação de hidrogênio, mas eu quero que você leia a pergunta. Ele está dizendo a relação entre a massa molar e o ponto de ebulição. Olha, se você pegar um álcool, essa parte aqui, ó, essa aqui, ó, que é a cabeça, a gente diz que a cabeça é polar. Mas isso aqui se chama cabeça do álcool. Mas isso aqui se chama cauda. E na cauda é apolar, certo? E aqui tem uma separação, ó. A cabeça, ela gosta da água. A cauda gosta das moléculas apolares. Por isso que o álcool consegue se dissolver tanto na água quanto na gasolina. Gasolina não se dissolve em água, mas o álcool dissolve na água e o álcool dissolve na gasolina. Por quê? Porque o álcool tem a cabeça polar. Por que ele tem a cabeça polar? Por causa da presença do oxigênio.
Agora, quando eu aumento a cadeia, o que faz aumentar o ponto de ebulição e o ponto de fusão? A cauda. E a cauda é apolar. Se a cauda é apolar, ela faz ligação de Van der Waals. Então, olha a pergunta. O gráfico apresenta a relação entre massa molar. Se a massa molar aumenta as interações do tipo Van der Waals, elevando o ponto de ebulição. Certo, senhores? Ei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Liga o áudio aí para dizer, tá bom, professor, tô ouvindo. Bora? Certo, professor. Professor. Tudo ok. Olha essas substâncias aqui, ó. Qual é a função orgânica do 1, gente? Qual função orgânica está presente aqui na molécula 1? Hein, gente? O 1 aqui, gente, não só tem carbono e hidrogênio. Qual é a molécula aqui, ó? Que função é essa? Pelo amor de Deus. Bora, Álvaro, Beatriz, Nívia, Kênia, Emily. Anda. A molécula que só tem carbono e hidrogênio. Qual é a função orgânica, gente? É um hidrocarboneto, senhores, pelo amor de Deus. A2 aqui, qual é a função orgânica? Qual a função orgânica aqui? Álcool. Ó? Álcool. A3, qual é a função orgânica? Só carbono e hidrogênio, qual é? Hidrocarboneto. E quando tem um O entre dois carbonos, qual é a função? Éter. Éter. Lá atrás na aula eu expliquei para vocês que a sequência é o mais fraco, hidrocarboneto, depois éter, até chegar nos álcoois, que são mais fortes. Então, se você olhar, quem é o mais fraco de todos aqui é o 3. Por que é o 3, professor? Porque ele é um hidrocarboneto que só tem quantos carbonos? 3. Já o 1 é um hidrocarboneto, mas tem quantos carbonos? 1 mais 3, 4 mais 1, 5. Então, quem é mais forte? O que tem 5. Depois, professor, quem é o maior? O éter é maior do que os hidrocarbonetos. Concordam comigo? Sim. E o maior de todos seria o álcool. Vamos só repetir. O que o álcool faz? Faz ligação de hidrogênio. O que o álcool faz, gente? Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. E ela é forte ou é fraca? Forte. Forte. Ela eleva os pontos de ebulição, ela eleva os pontos de fusão, ela eleva a solubilidade, ela eleva a acidez, ela é forte. Então, a alternativa que apresenta a ordem crescente. Crescente é 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2, porque o 2 é o maior. Então, a letra D aqui seria a correta. Estão vendo aí a relação de ponto de fusão e ebulição, certo? A partir das informações da tabela, identifique a alternativa correta. Letra A. Os alcanos de 1 a 4 são gases a temperatura e pressão ambiente. Ó, 1, 2, 3, 4. São gases a temperatura ambiente? São. Pois as forças de Van der Waals
são pouco intensas entre as moléculas apolares pequenas. Isso é uma verdade absoluta, tá? E nós estamos procurando a incorreta. Eles são gases porque as forças de Van der Waals são fracas. Concorda comigo? Sim. Muito bem. B. Os alcanos de cadeia normal possuem pontos de ebulição maior que seus isômeros de cadeia ramificada. É verdade ou não, gente? Hein? Verdade. A ramificação diminui a força intermolecular. C. O ponto de ebulição dos alcanos de cadeia normal aumenta com o tamanho molecular em consequência do aumento da superfície de contato entre as moléculas. É certo? É. Perfeita. Então só sobra a letra D. Nos D. álcoois e nos alcanos, com massas moleculares comparáveis, o ponto de ebulição dos álcools é menor? Álcool é menor que alcano? Não. Não. Pronto. A partir daqui em diante, nós vamos estudar solubilidade, tá bom? Ó, já inicia as questões de solubilidade, certo? Sim. Vamos voltar lá então para a nossa solubilidade. Primeiro é que essa regra aqui, ó, também serve para solubilidade. Quem é mais solúvel em água? Solubilidade em água. Primeira regra é essa aqui, né? Essa sequência ela está valendo. Agora a regra que a gente precisa aprender agora, regra 1. Regra 1. Qual é a regra 1, professor? Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Essa é a regra 1. Repetem aí para mim. Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Exatamente. Regra 2. A ramificação diminui as forças intermoleculares pela distribuição das cargas. O que a ramificação faz? Diminui as forças intermoleculares pela distribuição de quem? Das cargas. Portanto, diminui a solubilidade. Os compostos ramificados em relação ao não ramificado, a ação menor. Regra 3. O que é que tem a regra 3, professor? Que polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. É a regra do regra do semelhante. Outra coisa, senhores, prestem atenção no negócio, ó. Os hidrocarbonetos são apolares, portanto, insolúveis em água. Os hidrocarbonetos são apolares, portanto, são insolúveis em água. Se eu mostrar para vocês lá na sequência, ó, lá na sequência, essa sequência vocês têm que decorar. Se eu mostrar um álcool terciário, um álcool secundário, um álcool primário, quem é o mais solúvel? O álcool primário. Concorda comigo? Sim. Quem é mais solúvel do que álcool? Os ácidos Carboxílicos. Isso. E quem é mais solúvel do que ácidos carboxílicos? Ninguém. Né? Os sais orgânicos não são não, tá? Vou tirar aqui. Os sais orgânicos está lá no ponto de fusão e no ponto de ebulição, tá bom? Professor, então fica a mesma cadeia, só que no de solubilidade não tem os orgânicos, no caso. Exatamente.
Então vamos só relembrar. O aumento da cadeia diminui a solubilidade. A ramificação diminui a solubilidade. E os mais solúveis? Primeiro, o mais solúvel que tem, gente, ó. Eu esqueci de colocar um aqui. Eu vou colocar, que tenho que colocar que eu esqueci. Antes dos ácidos carboxílicos, os fenóis. Fenol, ele tem a solubilidade maior que álcool, tá? Por causa da ressonância. Eles fazem ressonância e todo mundo que faz ressonância, tanto o fenol quanto os ácidos carboxílicos faz ressonância. E a ressonância eleva a acidez e eleva a solubilidade também, tá bom? Vamos lá nos exercícios? Qual dos compostos abaixo é solúvel em água? Pentano é solúvel, gente? Hidrocarboneto, pentano, é solúvel? Nem precisa disso. Quem é o mais solúvel em água? Não são os álcoois e os ácidos e os fenóis? Pentano é álcool, gente. Éter, metanol. O que o ol é? Metanol é o quê? Qual é a função orgânica? Um álcool. Álcool. Então, álcool é mais ácido do que os outros. Concordam comigo? Sim. 11. Considerando o aspecto da polaridade, qual das seguintes substâncias o benzeno é menos solúvel? Gente, o benzeno não é hidrocarboneto? Sim. Sim. Quem que é inimigo na solubilidade do hidrocarboneto? A água. Concorda comigo? Quem que é o mais polar de todos que a gente falou? Água. Se o Água. hidrocarboneto é apolar, é inimigo da água. Óleo se mistura com água, gente? Não. Não. Benzeno é um hidrocarboneto. Ele se mistura com água? Não. 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 Então, o menos solúvel em benzeno é quem? H2O. H2O. O etanol se mistura com água. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar. Lembra da cadeia do álcool? O que o álcool tem? Cabeça polar e cauda apolar. Lembra aí? Álcool tem o quê? Cabeça polar, cauda apolar. Então vamos lá. É que o etanol ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e por isso também se dissolve em compostos apolares. O nome dessa característica é característica anfifílica. Aí nós temos aqui, ó, butandoizol, hexanol, propanol, octanol. Qual é a opção que apresenta corretamente a ordem crescente de solubilidade? Gente, a ordem crescente de solubilidade é do menor para o maior. Qual foi a regra primeira que a gente aprendeu? Quanto maior a cadeia... Não, solubilidade. Quem é o maior de todos? Não é o oct? Isso. O oct é o menor solúvel. Então, começamos com 4. E descartamos a letra A, B, C. Depois do oct é o hexa, concorda? Oito, 6. Concorda comigo? Sim. Então, 4, 2. Mantém a letra D e a letra E. Depois de 4, ó, 8, 6, 4. 4 é que letra aqui, gente? 1, não é não? Então a resposta certa é a letra D. D. Olha a vitamina A. Olha a vitamina C. Agora eu vou perguntar especificamente para... Vou ver aqui, escolher um aluno. Luiz Henrique. Olha para mim, Luiz Henrique. Liga teu áudio aí para mim, por favor. Oi. Tu olhando essas duas moléculas, a vitamina A e a vitamina C. Quem que tu acha que é a mais solúvel em água?
Diz aí, meu filho. Consegue saber não? É a A. A vitamina A? Uhum. Não tá vendo não, né? Eu tava Tô. falando que faz hora. Então vamos perguntar para outra pessoa se ela concorda com você. A Tainá Fonseca. Concorda com ele, Tainá? Pera. Mais solúvel a vitamina A, Tainá? Anda, Tainá. Professor, acho que é a C. Por que você acha que é a C, querida? E quanto maior a cadeia, menor a solubilidade, não? Sim. E o que mais tem na vitamina C que dá a característica de solubilidade? Porque ela tem a hidroxila E a hidroxila faz ligação de quê? Qual é? polar. Hã? Opa. Qual é a força mais forte? A ligação de... Qualquer outra pessoa pode ajudar ela. Ligação de quê, sim? Hidrogênio. Hã? Claro. Hidrogênio. Ligação de hidrogênio. O OH faz ligação de hidrogênio. Quantos OH tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4. Esse aqui só tem quantas? Uma. Uma. Exatamente. Então, além da cadeia ser menor, ele faz ligação, 4 ligações de hidrogênio e ainda tem 2 oxigênios polares aqui, ó. A cadeia é muito mais polar, faz ligação de hidrogênio em relação à vitamina A. A vitamina A é considerada lipossolúvel, ou seja, ela se dissolve em gordura. A vitamina C é chamada de vitamina hidrossolúvel, porque ela se dissolve em água. É a resposta da letra A e B. 14. Em um laboratório, 3 frascos com líquidos incolores estão sem os devidos rótulos. Ao lado deles estão os 3 rótulos com as seguintes identificações: ácido etanóico, pentano e butanol ou butanol. Gente, ácido etanóico não é um ácido carboxílico? Sim. Não é o mais forte de todos? Sim. Não é o mais solúvel? Também. Então é a letra Z, concorda? Qual é o maior ponto aqui? Z, concorda? Sim. Quem é o mais fraco de todos? Não é o hidrocarboneto? O hidrocarboneto não é o pentano? Isso. E o pentano não é o menor? Sim. Então o X é o pentano. Então vai ficar como? Pentano, butanol 1 e ácido Pentano- etanóico. Noico. Letra A. Letra A. 15. Um dos critérios utilizados pelos químicos para classificar as substâncias leva em consideração principalmente o tipo de elemento e o número de átomos desse elemento. Muitas propriedades são decorrentes dessas combinações. A tabela abaixo contém propriedades de algumas substâncias. Vamos lá. Glicerina. A glicerina, gente, é o álcool propanotriol. Assim, ó. Propanotriol. Seria 3OH.
tem 3 hidroxilas, o propanotriol. Então vamos voltar lá. Ó. Glicerina, propanotriol, tem 3 hidroxilas, por isso ele é o quê? Muito solúvel. Eugenol, insolúvel, é um óleo. E o etanodiol, etanodiol, tem 2 hidroxilas. Ele é um pouco solúvel. A glicerina tem 3 hidroxilas, a solubilidade é melhor. Em que estado físico se encontra a glicerina num dia muito frio a 0 graus Celsius? Qual é o ponto de ebulição da glicerina? Ponto de fusão, gente? 20. Abaixo de 20, tudo é sólido, não é? Isso. Então, glicerina abaixo de 20 vai ser o quê? Sólida. Sólido. Uma mistura de eugenol e glicerina pode ser separado com água? Pode. Por quê? Porque o eugenol é insolúvel em água. E a glicerina? Muito Solúvel. muito solúvel. Se uma coisa é muito solúvel em outra, eu boto água, a glicerina vai para a água, o eugenol vai ficar embaixo. Por que o eugenol vai ficar embaixo? Que ele é insolúvel. Não, a densidade, ó. Quem é que tem maior densidade? O eugenol. A glicerina, não é? Sim. Aí a glicerina com água vai ficar embaixo e o eugenol vai ficar em cima. Concorda comigo? Quanto menor a densidade, Sim. fica na parte de cima. O menos denso em cima e o mais denso embaixo. Concorda comigo? Embaixo. Sim. Sim. Pronto. 16. Sobre os compostos butano, butanol e ácido butanóico. Gente, butano é um hidrocarboneto. Butanol é um álcool. Ácido butanóico é um ácido. Suas fórmulas moleculares são C4H10, C4H10O, C4H8O2. Está correto? Tá. A solubilidade da água em água do butano é maior que butanol? Do butano é maior que butanol, gente? Não. 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 O ponto de ebulição do ácido butanóico é maior do que o do butanol? É. Ácido é maior que álcool, concorda? Sim. 1 e 3 está correto. O ponto de fusão do butano é maior que ácido butanóico? Não. 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 Então somente a 1 e a 3. 2. Ou 3. 3. Certo? Isso. Quando uma pessoa inala benzeno, seu organismo dispara um mecanismo de defesa que o transforma em catecol. O benzeno é insolúvel, porque é um hidrocarboneto. O catecol é um pouco solúvel, porque se transformou num fenol. Não. O fenol é mais solúvel que álcool. Por que o catecol é mais solúvel que a água? Em água do que o benzeno? Porque ele faz ligação de Gênio. Gênio. Explique por que a temperatura ambiente, o oxigênio é gás, o benzeno é líquido e o catecol é sólido. Oxigênio é gás por quê? Porque as forças de interação molecular é baixíssima. Por que o benzeno é líquido? Ele, além de ser apolar, mas a cadeia é grande, 6 carbonos. E aí, pelo tamanho da cadeia, aumenta a força intermolecular de Van der Waals. Ó, o aumento da cadeia eleva as forças de Van der Waals. Transformou ele em líquido. Em líquido. E o catecol é sólido por quê? Porque as forças são muito fortes. Massa molecular elevada e faz 2 ligações de hidrogênio. Então ele tende a ser o quê? Um sólido. Certo? Ó, uma blitz de fiscais
da ANP, interditou 19 postos de combustíveis em São Paulo, 14 deles por venda de gasolina adulterada. A gasolina composta basicamente por uma mistura de alcanos, na faixa de 6 a 12 átomos de carbono, pode ser facilmente adulterada com substâncias mais baratas do que ela. De acordo com a regra, é que semelhante dissolve semelhante. Não foi essa a regra? Sim. Identifique a opção que contém a única substância que, ao ser adicionada à gasolina, irá formar uma mistura heterogênea. Gente, a gasolina não é apolar? Sim. Uma mistura heterogênea não é duas cores, duas fases que não se mistura? Quem é que tu vai botar aí que não vai se misturar com a gasolina, gente? O benzeno. A água, moço. Quem que não se mistura com É a a gasolina? A água. A água. A água não se mistura com a gasolina. 19. Tem-se os seguintes pares de substância: octano, tetracloreto de carbono, água e benzeno, cloreto de hidrogênio gasoso e água. Qual dessas três pares forma mistura homogênea? Homogênea. Ó, o octano e o tetracloreto de carbono são apolares. Como eles são apolares, eles são misturados. O 1 se mistura, o 2 não se mistura e o 3 se mistura. Então, o 1 e o 3 formam mistura homogênea. Homogêneo. Explique em termos de interações entre as moléculas por que os pares indicados formam misturas homogêneas. Porque eles têm o mesmo poder de solubilidade. É a regra do semelhante. Apolar dissolve Apolar. apolar. E polar dissolve Apolar. semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve Apolar. apolar. Concorda comigo? Sim. Última questão para nós hoje. Encerrar nossa aula. Tem-se amostras de 3 sólidos brancos, A, B e C. O sólido A, ele é muito solúvel. Solúvel. O sólido B é praticamente Insolúvel. Solúvel. e o sólido C é um pouco. Insolúvel. Solúvel. Gente, quem é muito solúvel? Não são os ácidos carboxílicos? Sim. Então, quem é um ácido carboxílico aqui, ó? Ácido benzoico. Benzoico. Concorda comigo? Sim. Quem que é praticamente insolúvel? Não são os hidrocarbonetos? Sim. Quem é o hidrocarboneto, senhor? É o naftaleno, aquele lá, ó. Taleno. A naftalina. Deixa eu só lembrar para vocês aqui, ó, a naftalina. Ó, isso aqui, ó. É a naftalina. Então a resposta certa será ácido benzoico, naftaleno e nitrato de sódio. Certo? Essa foi a nossa aula. Foi um prazer tê-los conosco. Eu vou colocar a atividade lá. A atividade já está lá no Google no Classroom, né? Eu só vou publicar o vídeo lá na aula mesmo anterior. Só vou adicionar esse vídeo lá para ficar disponível. E vou mandar para vocês no YouTube daqui a pouquinho. E mando o link para vocês também. Mas a atividade é aquela que está lá, que foi publicada na última aula, para se fazer as questões, tá bom? Ok. Ok. Grato pela atenção. Tá bom. Tchau, tchau a todos.